Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 24. Primeira pregação do ano de 2022. E eu quero te incentivar num caminho, te incentivar a tomar cuidado, a prestar atenção nisso. Hoje, o tema da minha palavra para você é amigos, um assunto sério. Você está me escutando? Amigos, um assunto sério na sua vida. Preste atenção no que o livro de Provérbios fala, porque hoje eu vou ficar no livro de Provérbios e veja o que ele fala sobre os amigos. Pastor, por quê? Porque muitos de nós nos colocamos em situações perigosas na vida por causa de amigos. E não se engane, preste atenção no que eu vou te dizer antes de ler o texto, não se engane. Ah, pastor, graças a Deus os meus amigos são todos crentes. Cuidado, porque tem muito amigo crente que tem um discernimento deste tamaninho, e ele vai te botar em cada encrenca que, se você não tiver o entendimento da palavra de Deus, você pode ir para o buraco. Porque, mas pastor, ele é crente, ela é crente. O que tem de amigo crente, linguarudo, fofoqueiro, maldizente, vai te levar para debaixo do juízo de Deus. Deus abomina esse tipo de coisa. Mas não é só isso. Você tem vários tipos de amigo, você vai descobrir aqui hoje, na palavra de Deus, amigos que são perigosos. Então preste atenção na palavra do Senhor. O homem que tem muitos amigos, Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Agora abre lá em Provérbios 19, do verso de número 4 ao 7. Provérbios 19, de 4 a 7, diz assim: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perece. Amém, graças a Deus. Ele um pouquinho mais, né? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez temos o privilégio, a oportunidade de estar diante do Senhor e da tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite, mais uma vez, Pai, o Senhor possa trazer para o nosso coração a compreensão da tua palavra e da tua vontade. Que o Senhor nos ajude, a fim de que sejamos homens e mulheres que saibam escolher bem os amigos com os quais nós vamos travar um relacionamento. Que o Senhor nos dê discernimento, juízo, equilíbrio e sobretudo compreensão da tua palavra, porque está escrito nas Sagradas Escrituras que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, ó Deus, que essa palavra possa brilhar nesta noite nos nossos corações, nos ajudando a viver com discernimento. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o livro de Provérbios é um livro que é muito fácil, eu já falei aqui algumas vezes, de nós compreendermos toda a instrução que ele quer nos dar, porque você lê um versículo do livro de Provérbios, um versículo, e ele sozinho já tem muitas instruções para nós. E Provérbios ele vai falando ao longo de vários versos sobre a importância dos amigos. Ele fala aqui de vários tipos de amigos que costumam orbitar, viver próximo ou em volta de cada um de nós. Mas o que a palavra de Deus revela é que nem todas as amizades que nós construímos ao longo da vida vai nos fazer bem. Você precisa entender isso, você precisa ter consciência dessa realidade. Provérbios gasta um tempo nos falando sobre os vários tipos de amigos que podemos ter ao longo da nossa existência. E a verdade é que todos nós temos amigos, todos nós temos pessoas próximas de nós que nós consideramos como amigos. Alguns são mais próximos, outros estão até mais longe, alguns amigos são até muito íntimos de nós, outros nem tanto, e essa questão de quem são os nossos amigos é um assunto de grande interesse da parte do Senhor Jesus. É interessante que quando Jesus estava discipulando o seu grupo de discípulos e que depois se tornariam seus apóstolos, chegou um momento na sua caminhada cristã em que Jesus disse a eles que eles não os chamavam de discípulos apenas, mas ele disse: vós sois meus amigos. Superou o discipulado, superou aquela questão de que ele é meu pastor e eu sou pastoreado por ele. Agora, além de ser pastoreado, eu sou amigo dele, eu sou chegado, ao ponto de que a amizade se estreita tanto, e você tem que ter entendimento disso, que naquele grupo de 12 discípulos, nem todos eram tão chegados. Você sabe que dos 12, 3 eram mais próximos. Aí eu não sei porque que você que está aqui fica assim: nossa, eu não sei porque que o fulano gosta tanto da cicrana, e aí a cicrana e a fulana são tão chegadas, parece que eu não consigo chegar na beira daquela amizade. Queridos, não é porque a pessoa é soberba, tem pessoas que são mais íntimos. No grupo dos 12, Pedro, Tiago e João eram mais chegados a Jesus, eram mais amigos de Jesus do que os outros. Não é que Jesus amava menos os outros, é que eles se chegavam mais a Jesus. Mas entre os 3 havia um que era ainda o quê? Mais chegado, amigão do peito. Quem era? Todo mundo sabe, o João, tão amigo de Jesus, né? O João, tem o João da Uênia e tem o João da Bíblia. Tão amigo de Jesus era João, que na ceia, que nós vamos participar daqui a pouco também, que na ceia, no dia em que Jesus revela que seria traído, Pedro sabia, preste atenção, Pedro não tinha ciúme não, ele sabia que ele era um dos 12, mas ele não era tão próximo, tão amigo, tão íntimo quanto João. E Pedro estava doido, ele estava, sabe aquela curiosidade, quem é que falou, quem é que disse, assim: João, pergunta para Jesus, você é chegado, pergunta para ele quem é o traidor. Pedro estava curioso. Você não é, os crentes é curioso, hein? Crente tem curiosidade, né? E o Pedro estava curioso, mas o Pedro sabia, Pedro era chegado, ele sabia, mas ele sabia que João era mais. Aí ele pegou, aí João inclinou a cabeça no peito de Jesus e disse assim: mestre, quem é que vai te trair? Aí Jesus falou assim: João, você é amigo, mais chegado que todo mundo, para você eu conto. Vou molhar aqui o pão, e é para quem eu der o pão molhado no vinho. Olha só, aí ele deu para Judas Iscariotes. João entendeu na hora. Jesus era amigo de João, era amigo dos outros, mas João era mais chegado. Então, preste atenção, Deus tem grandes interesses nas suas amizades, nas minhas amizades. Um amigo justo, ele pode nos trazer uma ligação com a bênção
e com o favor de Deus, porque Ele sempre vai nos encorajar, nos animar, nos incentivar a um estilo de vida santo. Mas se você se aproximar e tiver um amigo, por exemplo, se você é homem e tem um amigo, você é homem casado, tem um amigo casado, e o cara não é amigo de Deus, mas ele é mulherengo, sem vergonha, safado, ele vai botar pilha em você, para você trair a sua mulher, para você arranjar um rabo de saia, para você entrar porque é bom demais. Esse cara não vai te incentivar na santidade. Esse amigo, na verdade, não é seu amigo. Ele vai ver a sua ruína, porque a Bíblia diz que quando o marido trai a esposa, ele está destruindo a si mesmo. Então ele não é seu amigo, mas ele vai dizer que é. Há certas amizades que podem ser uma amarra para todas as espécies de mal que vão sobrevir à sua vida e que vão te levar para o buraco, para o prejuízo, para a destruição. Deus se preocupa com os nossos amigos, porque o Senhor sabe que eles têm uma certa influência sobre a minha e sobre a sua vida. Agora pense nos seus amigos mais chegados e me responda aqui nesta noite, em silêncio, no seu coração, me responda com muita honestidade. Seu amigo, sua amiga, fofoca, gosta de falar da vida dos outros, gosta, fala mal das pessoas. Ele tem conseguido, o seu amigo ou a sua amiga, ele tem conseguido colocar maus pensamentos em sua mente acerca de outras pessoas? Tem feito isso? Você, ao se unir, preste atenção, ao se aproximar desse amigo, e pode ser crente, hein? Cuidado, ao se aproximar desse amigo ou dessa amiga, ao se unir a ele, você começou a transbordar amargura. Por exemplo, você começou a ver defeitos na sua igreja. Você não via. Você começou a ver defeito no seu pastor, a falar mal dele, e você não falava, da sua pastora. Se seu amigo ou a sua amiga, ela se enquadra nessa descrição, tome muito cuidado com esse relacionamento, ainda que essa pessoa diga que ela é crente, que ela é serva de Cristo. Aqui nesse texto de Provérbios, nesses dois textos que lemos, ele fala de alguns tipos de amigos com os quais nós precisamos ter muita atenção e cuidado. E o que é que Provérbios nos fala sobre esses amigos? Vamos às lições. Em primeiro lugar, Provérbios diz que existem muitos falsos amigos por aí. Essa é a primeira lição. Provérbios 19, verso 7 diz assim: se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Assim como há irmãos que nos abandonam na hora da crise, da dificuldade, do aperto, também há amigos que nos deixam na hora da aflição. O pobre, diz aqui Provérbios, na hora do aperto, ele procura um amigo para o socorrer, mas os seus amigos têm os pés velozes para fugir dele. Esses que fogem, querido, da sua presença, na hora da sua dificuldade, são amigos falsos, apenas de palavras, não são amigos de fato e de verdade. Eles se aproximam de você apenas na sua fartura, mas desaparecem da sua vida na hora da escassez. Eles frequentam a sua casa apenas nos dias de festa, mas correm no dia da calamidade. Eles cobrem você de elogio, enquanto eles esperam receber algum favor, mas se afastam rápida e apressadamente da sua casa quando você necessita de socorro. O verdadeiro amigo, querido, é aquele que chega à nossa casa quando todos já foram embora. O amigo verdadeiro, ele não te desampara quando cai sobre a sua alma a noite escura da crise. Ele se assenta com você no pó e na cinza. Ele chora com você, abre-lhe o coração e abre também a mão, abre também o bolso. Ele não vem só para receber, mas para dar. Tenha cuidado com os falsos amigos.
Provérbios diz que há muitos falsos amigos, e há muita gente se acercando desses falsos amigos e saindo no prejuízo. Nós temos uma história na Bíblia que é um grande problema. A história de um dos filhos de Davi, Aminon, que se apaixonou pela sua meia-irmã chamada Tamar. Aminon poderia pedir a Davi a mão de Tamar em casamento, porque ela era a sua meia-irmã, irmã por parte de pai, não de mãe. Mas ele, apaixonado que ficou por ela, foi conversar com um amigo, um primo dele. O nome dele, se a memória não me estiver me traindo, chama Aminadab. E Aminadab, como amigo, poderia ter falado para ele assim: Aminon, conversa com o seu pai, pede a Tamar em casamento, vai dar certo. A mãe não é a mesma, não é? E não, Aminon, como amigo, falou com ele assim: finge que você está doente, faz de conta que você não quer comer nada, o pai vai ficar preocupado com você, e quando ele vier te ver, você fala assim: pede a Tamar para fazer uma comidinha para mim, que eu sei que ela cozinha bem, eu gosto da comida dela, pede ela para trazer para mim. E assim ele fez, e assim aconteceu. E aí a Tamar foi levar comida para o irmão dela, para agradar. Ele a pegou à força, a violentou, não é? Abusou sexualmente dela. E a Bíblia diz que por causa daquele conselho de um amigo falso, que era primo dele, Aminon perdeu a vida, porque Absalão, irmão 100% de Tamar, ficou tão irado com aquele abuso sexual que houve dentro de casa, esperou Davi fazer alguma coisa, Davi não fez nada. Absalão matou Aminon, fugiu para a casa do seu avô, o rei de Gersur, e por lá ficou 3 anos, e a desgraça entrou na casa de Davi. Sabe por quê? Um amigo falso deu um conselho que foi uma loucura. Cuidado com seus amigos. Cuidado com seus amigos. Você tem amigo de trabalho, você tem amigo na escola, na faculdade, na universidade, você tem amigo dentro da igreja. Fala assim: passou dentro da igreja, está tudo certo. Tá não. Tem muito amigo na igreja, como eu já disse, linguarudo, fofoqueiro, que fala mal dos outros, que precisa converter a língua dele, converter o coração, a mente dele. Tem que tomar cuidado. Em segundo lugar, Provérbios diz que existem muitos amigos que são apenas interesseiros. Veja o que ele diz no capítulo 19, verso 4. Ele diz assim: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que existem amigos de verdade, existem amigos de fachada, existem amigos do peito e amigos que nos apunhalam pelas costas. Há amigos que nos amam, e existem amigos que amam o que nós temos e não a gente. Há amigos que estão do nosso lado no dia da fartura, e amigos que nos abandonam na hora da escassez, do aperto. Os ricos, por exemplo, eles conseguem muitos amigos dessa categoria, que estão sempre buscando alguma vantagem pessoal nessa amizade que tem com esses ricos, que estão sempre tecendo muitos elogios, mas ao mesmo tempo estão procurando uma oportunidade para tirar algum proveito dessa amizade que ele estabeleceu com essa pessoa que é rica. Diz o ditado popular, querido, que você e eu conhecemos, que é melhor você viver só do que mal acompanhado. Jesus, ele é o maior exemplo de amigo que temos. Ele nos amou por causa não da nossa riqueza. Jesus nos amou apesar da nossa pobreza.
Ele deu a sua vida por nós, não por causa das nossas qualidades e virtudes que eram maravilhosas, mas apesar dos nossos pecados. A minha pergunta para você é o seguinte: você é um amigo interesseiro? Você é uma amiga interesseira? Você é um amigo verdadeiro? Você tem amigos verdadeiros que estão com você não por causa do interesse, não para tirar proveito de algumas questões que estão ao seu alcance? Tenha cuidado com os amigos interesseiros. A palavra de Deus, ela diz que existem os falsos amigos e que existem os amigos interesseiros. Cuidado com os dois. Eles podem ser uma pedra de tropeço na sua existência e na sua vida. Em terceiro lugar, Provérbios diz que existem amigos que são sanguessugas. Olha só o que diz o capítulo 19, no verso 6 que lemos. Diz assim o verso 6 do capítulo 19: ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Você conhece esse bichinho chamado sanguessuga? Costuma de você ir nadar aí em alguns córregos, não é? E você se deparar com esse troço. O bichinho garra na sua pele e começa a sugar o seu sangue. Ele é pretinho, comprido, bichinho feio, melecoso. Eco. E ela gruda no você, a tal da sanguessuga. Ela gruda em você para sugar o seu sangue. Escute só, ela se alimenta da nossa seiva, ela se abastece da nossa vida. Há pessoas que estão em volta de nós e que nos cobrem, por exemplo, de elogios. Elas nos adulam com palavras doces, apenas para receberem algum proveito pessoal, para tirarem alguma vantagem, para ganhar algum presente. Elas não estão interessadas em você, mas nas coisas que você pode oferecer a elas. Elas não amam quem você é, mas o que você pode lhes oferecer. São sedosas nas palavras, estratégicas nos elogios, mas falsas nas motivações. Elas querem se aninhar debaixo das suas asas, querido. Elas querem viver seguras sobre a sua proteção, sobre a proteção da sua sombra. Elas querem o seu presente mais do que querem a sua presença. Elas querem os seus bens mais do que o seu bem. Elas querem o que você tem e não quem você é. São sanguessugas e não amigos. São aproveitadores e não companheiros da caminhada da vida. São indignos da sua companhia e não são parceiros dos seus sonhos. Não seja um amigo sanguessuga. Não engrosse a fileira desse grupo que é terrível. Quantas vezes a gente percebe os amigos sanguessugas em volta da sua vida, da nossa vida, porque eles querem se abastecer daquilo que você tem. E na hora que a crise cai sobre a sua alma, o problema abate sobre a sua casa, eles não estão mais por perto. Cuidado com esse falso amigo. Cuidado com esse amigo interesseiro. Cuidado com esse amigo que é sanguessuga. Em quarto lugar, Provérbios fala do valor do verdadeiro amigo. Se existe esses amigos inconvenientes, Provérbios também diz que existe aquele amigo que é verdadeiro, que tem qualidades notáveis. Veja o que ele diz no capítulo 18, no verso 24 que nós lemos. Ele diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Um compositor brasileiro, um músico brasileiro que não é crente, escreveu uma música sobre o amigo. O nome dele é Milton Nascimento. E ele diz que amigo é coisa para se guardar
no coração. E ele está certo. Ele foi muito feliz na letra dessa música. Existem muitas pessoas que costumam nos cercar na hora da alegria, mas poucas são aquelas que estão ao nosso lado na hora da crise. Um amigo verdadeiro é aquele que chega quando todos os outros já foram embora. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a história do filho pródigo, e você conhece a história do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo um dia quis sair da sua casa, e ele então pegou o dinheiro da sua herança, exigiu do pai o dinheiro da sua herança, e ele saiu e foi para um país distante, esbanjar, gastar todo o recurso que ele havia recebido como herança antecipada. E a história do filho pródigo que você conhece, diz que lá nessa terra distante, ele dissipou todos os seus bens. E de que forma ele dissipou os seus bens? A Bíblia diz que ele dissipou todos os seus bens, vivendo na balada, vivendo no rock, cercado de amigos, até que o seu dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, e quando a Covid-19 bateu lá na região e fechou as portas de emprego de todo mundo, pastor, o senhor está botando a Covid-19 lá atrás, né? Bateu um desespero, fechou tudo. A fome chegou, a miséria chegou, a quebradeira chegou. Quando a crise chegou, esses amigos de balada sumiram, esses amigos de balada, de rock, se dissiparam. Os amigos da mesa de jogo, os amigos do boteco, os amigos da balada, eles apenas, querido, se servem de você. É isso que você tem que entender. Essa turma apenas se serve de você e daquilo que você tem. Eles não estão interessados em você. Eles nunca estão prontos para te servir num tempo de dificuldade. Eles não amam você, mas o que você tem e o que você pode lhes dar é o que lhes interessa. É o que aconteceu com esse filho pródigo. Mas um amigo verdadeiro, ele é mais chegado do que um irmão, diz aqui a palavra de Deus. Ele está ao seu lado sempre e especialmente nos tempos de dificuldade, nos tempos de desventura, nos tempos onde a crise chega. E a Bíblia revela que Jesus é o meu e o seu, o maior verdadeiro amigo que nós temos, porque Jesus, sendo rico, ele se fez pobre para nos tornar ricos na graça de Deus. Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz, ele se fez homem para salvar a minha e a sua vida. Sendo bendito, Jesus sendo bendito nos céus, ele se fez maldição na cruz do Calvário para poder tornar você e eu benditos aos olhos de Deus. Esse é um amigo verdadeiro, que se apresentou na nossa dificuldade, que se apresentou na nossa desventura. E quando você tem amigos verdadeiros, a sua vida é protegida. Você será sempre incentivado a andar em retidão, em pureza, em santidade, em compromisso com Deus. Esses amigos que te afastam de Cristo, que te afastam da igreja, que dizem que aproveitar a vida, como eles costumam dizer aí, que você tem que aproveitar a vida. Na verdade, esses amigos estão te roubando a vida, porque a vida só quem tem é Jesus, e só Ele pode oferecer e dar a mim e a você. Essa questão da amizade que se apresenta verdadeira em todo o tempo é espetacular. Eu já disse aqui, talvez você tenha se esquecido, mas algumas coisas impactaram a minha vida ao longo da minha caminhada. Eu fui criado por um homem que nasceu em 1911, 1912, eu não sei exatamente o ano do nascimento do meu avô, mas foi aí em 1911 ou 1912. Então meu avô era um homem que tinha apenas, eu acho que o 4º ano primário, eu estou na dúvida se era o 4º ou o 2º ano só, muito pouco, mas ele tinha uma mente para números, que era um negócio absurdo, você podia dar para ele qualquer número, 1950 vezes 3.550, 10 segundos e tum, ele te dava o número. Impressionante, meu avô.
E apesar de ser bronco, de ser meio rude, ele era um homem que fez muitos amigos. Sabe por quê? Porque ele, o meu avô, ele era amigo de verdade. E ele fez muitos amigos. Amigos de verdade ele tinha poucos, mas ele foi muito amigo de muitas pessoas. E eu me lembro que quando eu estava morando em Belo Horizonte, um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, num bairro em Belo Horizonte, Alto Veracruz, bairro Alto Veracruz. Eu nunca vi tanta gente na minha vida na rua, ao mesmo tempo como nesse local. E eu fui pregar nessa igreja. Eu era seminarista. E antes de chegar na igreja, quem me convidou falou assim: nós vamos passar na casa do senhor Gildo. Eu não conhecia esse senhor, Belo Horizonte é grande. Ele tem uma sorveteria na casa dele. E aí eu fui passar lá, antes de ir para a igreja, porque o senhor Gildo era lá da igreja em que eu ia pregar. Me assentei na casa deles, esperando o momento da gente sair juntos. Conversa vai, conversa vem. Sabe como é que é mineiro, né? Mineiro gosta de uma prosa, né? E a gente vai proseando. E na prosa para cá, prosa para lá, eu falei que eu era nascido e criado em Muriaé. Ele falou assim: uai, eu morei muitos anos em Muriaé, quem que é a sua família de Muriaé? Eu disse assim: eu sou neto do João Cruz Reis, sobrinho. Ele falou: você é neto de quem? Do João Cruz. Falei: sou neto do João Cruz. Irmãos, quando eu falei aquilo, o homem já estava me tratando bem, mas o homem só faltou carregar água na peneira para mim. Ele falou assim: eu vou te contar um negócio, eu devo muita coisa ao seu avô, que foi um amigo verdadeiro que eu tive na hora da dificuldade. Eu passei uma dificuldade que o senhor não tem noção. E o seu avô, eu fui até ele pedir socorro, ajuda financeira. E eu peguei um dinheiro com ele, ele me ajudou. E eu tinha data marcada para pagar. Meu avô ajudava as pessoas. E no dia que venceu aquela promissória, você lembra, antigamente assinavam as promissórias, nem sei se existe ainda. Existe esse troço ainda, promissória? Eu lembro que elas eram amarelinhas, nem sei se ainda é, tem tantos anos que eu não vejo. Ele assinou a promissória, e aí ele foi, no dia ele foi lá pagar, ele não tinha o dinheiro para pagar, e ele chegou, e ele me contava isso: cheguei lá para pagar o seu avô, e ele falou, e eu falei com ele: eu não tenho condição, não tenho recurso ainda para pagar o senhor. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, senhor Gildo, eu gosto de homem direito, o senhor veio cá, falou, Deus abençoe o senhor, o dia que o senhor puder me pagar, o senhor volta aqui e paga. Ele falou assim: nunca voltei, porque eu nunca tive condição de pagar o seu avô, a amizade verdadeira, a ajuda que ele me deu, e eu depois consegui me reerguer, porque ele foi um amigo verdadeiro na dificuldade. Irmãos, amigos verdadeiros se apresentam no dia da sua dificuldade. Escolha bem os seus amigos, cuidado com as pessoas que você anda, porque os seus amigos são pessoas que Deus está interessado nelas. Porque se você se acercar de pessoas que não são boas, de pessoas que não são cuidadosas com o que dizem, com o que falam, você vai pelo mesmo caminho. Se você se acerca de um amigo que é amargurado, daqui a pouco você está amargurado, como eu disse. Se você começa a conviver com alguém que fala da vida dos outros, daqui a pouco você também está falando da vida dos outros. Se você se acerca de um amigo que é, por exemplo, alguém, se você é casado e ele é mulherengo, daqui a pouco você está olhando para as mulheres. Se você é solteiro ou casado e tem uma amiga que também gosta de ficar aí nas baladas se envolvendo com outras pessoas, daqui a pouco essa coisa contamina a sua alma, o seu coração, e você se perde na trajetória e no caminho. A palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado com os nossos amigos, que nós precisamos avaliar a nossa caminhada, porque se nós estabelecermos alianças erradas, elas vão destruir a nossa vida. Você pode ter muitos relacionamentos, mas você tem que tomar cuidado com os relacionamentos que você tem, porque eles podem ser bênção na sua vida, ou podem promover a ruína da sua história. Então, nesse ano de 2022, abra os olhos com seus amigos.
abra os olhos com os seus amigos. Você começa que é crente, você é crente, e começa a caminhar só com gente, gastar mais tempo com gente que não é crente, daqui a pouco você vai começar a ter dificuldade de convivência no meio da igreja, porque você começou a conviver só com gente que não é crente, e eles começam a falar assim: está vendo os crentes assim, os crentes assados, até parece que lá fora é um padrão fantástico de referência para a sua vida. A Bíblia diz que há amigos falsos, interesseiros, sanguessugas e amigos verdadeiros. Faça amigos verdadeiros. O ambiente mais propício para você fazer um amigo verdadeiro é você começar pelo caminho certo, que é no seu quarto, em oração com Jesus. Esse tem que ser o seu primeiro amigo verdadeiro. Depois ele vai te ajudar a identificar aqueles que vão promover o seu crescimento na fé, aqueles amigos que vão te incentivar. Porque se você se cercar de amigos, até dentro da igreja, que começam a olhar para essa igreja ou para qualquer igreja que ele tiver e começar a botar defeito nela, corra dele. Tenho uma notícia para você: a igreja tem um monte de defeito, e vai começar com você. Você é o primeiro problema da igreja. Você é pecador, tem que mudar de vida. Eu também. Igreja é um ambiente de imperfeição, mas nós estamos aqui sendo trabalhados pela graça de Deus, trabalhado pelo Espírito Santo, trabalhado pelo sangue de Jesus, para a gente melhorar. Escolha bem seus amigos, para que você seja feliz. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite e queremos apresentar ao Senhor o nosso coração. Todos nós que estamos aqui nesse ambiente, ó Deus, temos relacionamentos de amizades, mas o Senhor conhece cada um dos nossos amigos. A gente até diz que conhece os amigos, mas a verdade é que o único que é capaz de fazer leitura do coração do nosso amigo é o Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor possa trazer discernimento para o coração do meu irmão e da minha irmã, a fim de que ele e ela, orientados pelo Senhor, meu Deus, possam discernir as amizades que têm, para que, ó Deus, nós não venhamos a fazer alianças de amizade com gente que vai dar muito problema na nossa vida. Quantas pessoas, meu Deus, estão trazendo a crise, a dificuldade, a guerra para dentro de casa por causa de um amigo, de uma convivência errada, imprópria. Uma pessoa que ela até acha que é muito boa para ela, mas que na verdade, ó Deus, essa convivência tem sido um dano, um prejuízo muito grande. Dá discernimento ao teu povo, à tua igreja, a cada um de nós, para que nós possamos fazer amizades e estabelecer relacionamentos com pessoas que amam ao Senhor, com pessoas que nos incentivem ao crescimento, à caminhada cristã, com pessoas, ó Deus, que nos encorajam a viver a fé cristã, e não com quem fica nos puxando para trás, não com quem fica fazendo com que nós fiquemos olhando, ó Deus, para os defeitos da igreja, para os defeitos dos irmãos da fé. Deus, guarda-nos dessas más influências, em nome de Jesus. Santifica o nosso coração, a nossa mente, a nossa língua, os nossos olhos, de maneira que nós possamos, ó Deus, com a ajuda do Senhor, estabelecer bons relacionamentos que vão nos ajudar a caminhar na tua presença. Nós oramos, abençoando a tua igreja, o teu povo, e pedindo a tua ajuda,
em nome de Jesus. Amém.